Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma live da Chesf nessa terça-feira. Hoje temos muito o que conversar, um assunto interessantíssimo. Podem ir chegando. Vamos aguardar o nosso convidado. Estou aqui orientando ele para ele entrar. Estou vendo aqui que está entrando bastante gente. Oi, Benjamin, Nelson, Tatiana, Gustavo, Maísa. Estou dando um alô aqui para todo mundo. Sejam bem-vindos. Benjamin. Olá, Maísa, tudo bom, minha querida? Que bom tê-la aqui. Arnaldo. Deixa eu verificar aqui se o professor já conseguiu entrar. Ainda não. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Hoje a gente vai tratar do tema Chesf e o FPE contra o coronavírus. A Chesf tem tido um contato muito interessante com a Universidade Federal de Pernambuco e tem projetos interessantíssimos. Um deles a gente vai tratar hoje, que é um programa, né, modelo. E quem vai falar sobre esse programa é o professor José Luiz de Lima Filho. Ele é professor titular da universidade e diretor do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami. Dentre vários assuntos que a gente vai abordar hoje, a gente vai falar dessa parceria, desse projeto modelo. E além disso, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a situação do coronavírus, né? Tratar ele de como o professor é cientista, ele vai explicar para a gente muitos detalhes a respeito da pandemia. Deixa eu ver aqui, ele está tendo uma dificuldade de entrar, mas deixa eu ver se ele já conseguiu. Só um minutinho. Pronto, ele já está aqui conosco, professor, eu vou convidá-lo. Olá, Alô, conecta. professor, Alô, Paulo. tudo Paulinho, né? bem? Tudo Boa bem, boa tarde. tarde, Boa tarde, bom lhe seja ver. bem-vindo aqui à live da Chesf com a Ah, muito gente. obrigado. Muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Hoje já está nessa terça. Maravilhosa, né? Um dia de inverno maravilhoso. Maravilhoso, um sol brilhante, né? Isso. Eu falei um pouquinho sobre o senhor, mas eu queria que o senhor explanasse um pouquinho mais. Não li aqui o seu percurso, né, como professor, como cientista, como pesquisador. E aí, o tema de hoje a gente vai falar sobre a parceria Chesf e o FPE contra o coronavírus. Então, aquele primeiro modelo, projeto modelo que está em andamento. Mas antes da gente entrar especificamente nesse tema, nesse ponto, vamos falar um pouco sobre sua trajetória. Fique à vontade, fale de sua formação, dos caminhos que o senhor traçou, do seu conhecimento adquirido. Pode ficar à vontade. Ah, tá. Muito obrigado, Paulo. É uma honra, gente, estar falando para vocês. Bom, não é muito fácil para mim falar de mim mesmo, entendeu? Né? Bom, já não tenho mais cabelo, né? Então você pode imaginar, né, que eu já passei por vários, né, vários caminhos.
mas todos muito, muito maravilhosos, eu posso lhe garantir, né? Bom, eu sou pernambucano, né? Nasci aqui em Recife, né? Torço pelo esporte, não é unanimidade, mas rubro-negro desde pequeno, né? Mas me medicina na Universidade Federal de Pernambuco, e na época que eu cursava, né, o curso de medicina, né, eu já fazia iniciação científica, né, com um professor chamado William Ledingham, é um professor da Universidade de St. Andrews, na Escócia, né? E assim que finalizei o curso médico, fiquei como médico durante alguns meses, né, eu diria médico da ativa, né? E logo após fui fazer meu doutorado na Escócia, né? Então fiz meu doutorado na Universidade de St. Andrews. Logo, eu não tenho mestrado, né? Tenho o curso médico, em seguida, né, fui fazer meu doutorado na Escócia, né? E volto em 87 ao Brasil, né? E depois passei um tempo na Alemanha, no Instituto de Biotecnologia de Braunschweig, na época, né? Trabalhando com sistemas enzimáticos, né? Depois passei um tempo, né, nos Estados Unidos, no National Institute of Standard Technology, eu diria que é mais ou menos o Inmetro americano, né? Baltimore, foi uma experiência curta, mas muito valiosa, né? Depois passei um tempinho mais longo no Japão, no Instituto de Tecnologia de Tóquio, né? Também fazendo trabalhos. Bom, depois volto para a universidade, né? Na época eu entro no departamento de bioquímica, né? Como professor de bioquímica, né? E praticamente anualmente, né, eu passo um tempinho em um canto ou no outro, né, no mundo, né, sempre retorno ao Japão, né, à Escócia, né, mais para rever amigos, né, e a Londres, né, trabalho de colaboração que nós mantivemos até hoje, que é com a Universidade College de Londres, né, e também nos Estados Unidos, né, nós temos alguns trabalhos de colaboração, né, com o Mount Sinai, né, lá de Nova York, né, que tem alguns ex-alunos, né, hoje são professores de universidade tipo Harvard, né, de vez em tempo. Já faz um tempo que eu não vou por lá, para Boston, né? Mas tem alguns ex-alunos, né? São professores lá, né? E a gente tenta desenvolver alguns projetos, né? Bom, esse hábito, né, de viajar pelo mundo sempre, né, eu diria, está no meu genoma, né, de pesquisador. Isso faz, né, com que a gente traga, né, para o Brasil o que existe mais moderno nos continentes, né? Para você ver, a gente passou um tempo no Japão, um tempo na Europa, um tempo nos Estados Unidos, né? E o que a gente tem feito, né, desde então é estimular, né, os mais jovens a fazer esse mesmo link de pesquisa, né? Desde 2000, né, eu vim para o LICA, né, como pesquisador em 91, eu acho. Mesmo ainda continuo sendo departamento de bioquímica, né? E em 2000 eu assumi a direção do LICA, né? Estou na direção do LICA até hoje, né? As pessoas dizem, você está há muito tempo, né? Mas isso é uma coisa muito gostosa, porque sempre tem novidades, né? Então, eu sou muito inquieto por novidades, né? Gosto de tecnologia, gosto do que é novo, né? Então, todo tempo tem uma novidade. Algumas, a maioria é boas, ainda bem, né? Entendeu? Apesar do Covid aí, que de vez em tempo aparece, né? Mas é sempre muito bom, né? É sempre muito gostoso, né? A gente tentar participar do crescimento das pessoas, né? E aqui a gente vem fazendo, né? Vem orientando mestrados, doutorandos, né? E alunos de iniciação científica, né? E vê-los crescer é uma sensação maravilhosa, né? Que não tem cartão de crédito que cobra, entendeu? Essa alegria, né? Bom, É você vê, verdade. minha vida é curta, né? Inclusive, hoje eu estou no LICA, né? Entendeu? Eu vim para o LICA, né? Tem alguns experimentos relacionados ao Covid, né? Que a gente vai trabalhar com outra empresa, uma empresa de desenvolvimento de um sistema de diagnóstico. A gente precisa estar ajeitando o laboratório, que acredito que a gente vai começar a trabalhar já na próxima semana, né? Com um grupo de colegas daqui, né? Então, trabalhar cedo na universidade, para mim, é uma alegria maravilhosa. Apesar de ser médico, né? As pessoas dizem, você é médico, mas não é mais médico, né? Muitos colegas dizem isso, né? Mas eu acho que eu contribuo muito mais para a saúde humana fazendo o que eu faço, né? Do que se eu fosse um médico, com certeza não seria um médico tão bom. Eu não digo que eu sou maravilhoso, né? Mas eu diria talvez que eu sou um médico frustrado, né? Como pesquisador, né? Eu acho que é uma alegria maravilhosa para mim. Professor, antes da gente começar, eu queria só consultar o pessoal que está assistindo e participando aqui com a gente, se o som, a imagem está chegando direitinho para vocês. Aqui Tá para bom. mim dá uma travadinha, mas eu queria saber do geral aí como é que está sendo. Professor, eu vou ler um pouquinho sobre esse projeto modelo. Ele ainda não tem um Tá. nome específico, né, da parceria da Chesf com a UFPE, mas a Sim. gente já tem os dados que já dá uma dimensão da importância que vai ser esse trabalho conjunto aí das duas instituições. O projeto modelo, ele é uma plataforma de monitoramento das condições de saúde dos profissionais do setor elétrico.
aplicado a partir da CHESF. O projeto oferece a previsibilidade da saúde dos profissionais através de sinais vitais, testes moleculares, sorológicos e imagens térmicas. O investimento é de 11 milhões, que serão aplicados na aquisição de 8 mil testes moleculares para o COVID, para a Covid-19, 2 mil testes sorológicos e ainda 2 mil oxímetros para serem disponibilizados nas áreas da empresa. Todo o projeto vai envolver as áreas de saúde, segurança do trabalho, a área de P&D, claro, além das diretorias, né, principalmente gestão, operação e engenharia. Professor, dentro desse universo, né, eu queria fazer uma pergunta bastante específica com relação a isso. Como é que funciona, ou vai funcionar, esse programa, né? Como é que esses testes são realizados e como esses resultados são estudados e verificados por vocês? Eu peço, senhor, que a gente fosse o mais geral possível, né? Sem muita linguagem técnica, até porque a gente tem um público bastante generalizado aqui. E como é que a gente pode entender esse processo? Tá bom, vou tentar ser o mais simples, mas o mais geral possível, Paulo. Na verdade, esse projeto, para a gente, é um projeto muito interessante, né? E realmente, no início, quando eu comecei a conversar com o Bione, fiquei muito feliz, porque todas as etapas, né, do projeto nós já usamos no Lica, né? Tá certo? Né? Então, a gente simplesmente, né, descobriu um parceiro maravilhoso, que é a Chesf, né? Eu até falei com o Bione, a gente começa com a Chesf, depois, possivelmente, outras empresas poderão, né, ser vinculadas ao projeto, né? E a gente vê isso como um exemplo assim, bastante interessante, porque a universidade, né, o LICA, enquanto, né, o Oxfam está da universidade, ele já faz exatamente essas pequenas, né, esses pequenos aspectos que você já falou. Né? Por exemplo, né, teste molecular. Né? Então, o LICA já faz testes moleculares há mais de 20 anos, na verdade, né? Usando o chamado PCR, né? Tão falado, né, na mídia. Né? Então, nós já fazemos isso. Né? Nós já fazemos PCR para as arboviroses, né? Durante a epidemia, né, que ocorreu, né, de Zika, né, desenvolvemos também um método muito interessante, né, junto com a empresa do Japão chamado a Canon, né, de máquina fotográfica. Né. Nós desenvolvemos Sim. um método de PCR que é muito mais rápido do que o método tradicional de 2 horas e meia, ele faz em 15 minutos, que é esse que a gente vai trabalhar também agora, né, para o Covid. Então, a gente já faz testes moleculares. Né. E quando começou a pandemia, né, aqui em Recife, né, nós começamos a trabalhar com uma empresa chamada Genômica, né, que é uma empresa que já temos uma colaboração de vários anos, mais de 5 anos, nós já desenvolvemos, né, alguns projetos junto com a Genômica. Né, então o governador, né, e o secretário, né, convidou a Genômica para trabalhar e disse, bom, como a gente já trabalha junto, a gente continua trabalhando junto com a Genômica. Né? E é uma razão que a Genômica é uma parceira nossa, né, aqui do LICA, e eles podem dar o laudo, né, de positivo ou não, né? Nós estamos, apesar de médico, né, tá certo, né? O LICA é um laboratório de pesquisa, não é um laboratório de análise clínica, né? Então, nós iniciamos, né, exatamente naquela fase mais aguda, né, mais complicada do nosso estado, né, nós começamos a trabalhar com os testes de PCR, né, que depois eu posso até entrar no detalhe. Então, isso a gente já faz. Né? Os testes sorológicos, né? A gente vai iniciar. Nós fizemos testes sorológicos para as arboviroses, né? E a gente já está fazendo para chikungunya, para dengue, né? Tá certo? Né? E para isso daí nós fazemos aqui no LICA. Não são os testes rápidos, né? Tá? Esse rapidinho, né? Sim. Você coloca na fitinha, não. A gente realmente tira o soro do paciente, né? E a gente verifica no laboratório a presença dos anticorpos, IgG e IgM, né? Ele tem uma precisão muito maior, né, do que o teste rápido. Né? Ele tem a dificuldade que você tem que tirar uma amostra sanguínea, né, do paciente, né, tá certo? E verificar no laboratório. Mas ele é muito mais seguro, né? E a ideia nossa é que a gente não só veja o Covid, mas também veja as outras viroses que estão influenciando até o diagnóstico atual, né? Então tem pessoas que têm uma clínica parecida, né, com Covid e está tendo dengue, tá certo? Né? E outros estão tendo chikungunya. Então lamentavelmente, no Brasil, nesse momento, a gente tem várias infecções, algumas causadas por vetor, né, que é o caso o mosquito, né, e a outra o Covid. Então, mais uma vez, né, a gente está fazendo
um teste que nós já estávamos fazendo mesmo, né? Tá certo? Né? A parte de sinais vitais, né? Essa é uma coisa muito interessante. Né? O Lica já vem trabalhando também com uma empresa chamada EpiTrack, né? Estamos alguns pesquisadores aqui conosco, né? Que é do Instituto de Redução de Risco e Desastre, né? O Jones Albuquerque, né? Que está na mídia diariamente, né? Diariamente o Jones aparece, né? Ele é matemático, então ele faz os estudos epidemiológicos, né? E também tem um grupo que trabalha conosco já há algum tempo, e nós chamamos um grupo de sistemas embarcados. É o que trabalha com drone, né? Talvez vocês já tenham visto também aí na TV, né? Alguns drones nossos, né? Tá certo, né? Esse, inclusive, né, tem a lente térmica, né? Nós já usamos esse drone, né? E já há alguns anos nós viemos trabalhando, né? Com como os drones podem ser utilizados em desastres, né? E o ano passado, muito interessante, né? O ano passado houve um ciclone que atingiu a África, né? Talvez vocês lembrem disso, né? Que pegou uma parte de Moçambique, num paísinho muito pobre, né? Chamado Malawi, né? E nós fomos chamados pela Unicef, né? Para ajudar o país, né? Para nós foi uma honra muito grande, né? Quer dizer, um pequeno laboratório do Nordeste ser chamado pela Unicef para ajudar um país, né? Na África ainda mais, né? E nós fomos para lá e levamos um drone, né? Levou um drone, esse drone não era térmico, né? Mas esse drone ajudou a fazer um sistema que a gente deixou disponível junto com leitura de satélite, né? Para verificar água contaminada pelo surto de cólera, uma epidemia de cólera que passou a existir, né, no Malawi, né? E hoje a cólera está controlada, né? A gente deixou esse pacote, né? Tá certo? Até online, depois eu posso até deixar o endereço, qualquer pessoa pode ver regiões que estão contaminadas ou não, né? Dessa vez a leitura é simplesmente por satélite, né? E isso foi mais uma contribuição que nós fizemos. E por que nós fizemos isso? E por que nós fomos convidados para a Unicef, né, para ir? Porque no ano anterior, né, nós já tínhamos ido, né, ao Malawi com drone, tá certo? Dessa vez o drone se transformou num servidor e nós trabalhamos com sensores, né? Sensores que nós chamamos wearable, né? Então, tem até um filmezinho, depois eu posso passar, viu, Paulo, para você passar para os nossos internautas, é muito interessante, né? Um filmezinho que nós fizemos lá, onde usamos, nós chamamos wearable, né? Eram sensores de atividade cerebral, parece um colarzinho que fica aqui na cabeça dos meninos, não é certo? Uns que ficam aqui no abdômen, né, para ver respiração e frequência cardíaca, de temperatura, e esses sensores, eles jogam informação para a internet. Só que no Malawi, alguns locais não tem energia elétrica, não tem uma cheste, não tem uma cheste, não tem energia elétrica. Não tem energia elétrica, você não tem. E aí, o Malawi ele tem uma distribuição de vilas muito distribuídas. E como é que o médico chega lá? Tem locais que não tem estradas. Então você imagina a situação. Então, o que é que o grupo fez? Distribuiu nessas regiões os wearables e o drone passava por cima, captava os dados e jogava para o tablet do médico. Então, nós fizemos telemedicina, usando sensores de sinais vitais, né, junto com o drone, que levava para o médico, para a Unicef. Né? E foi isso que fez com que o LICA hoje trabalhe, seja parceiro da Unicef, para desenvolvimento de tecnologias para países paupérrimos, não digo nem pobres. Então, isso nos deixa muito felizes. Né? Então, logo que surgiu, né, a epidemia do Covid, né, qual o grande problema, né, do Covid? Né? Você já viu falar muito, né, que de respiradores o tempo todo, né? Respiradores, teste de respiradores, né? Vamos testar a população e usar respiradores. Por que respiradores? Porque uma das consequências mais graves, né, do Covid, né, que se tem notícia até então, porque tem outras que já estão sendo estudadas, é o problema respiratório. Sim. Pulmão. Então, se entra pouco ar no pulmão e pouco oxigênio vai para as células circulantes, né, as hemácias, o que é que acontece? Na periferia do nosso organismo, né, tanto nos pés quanto nos mãos, o teor de oxigênio começa a diminuir, tá certo? Então, a redução do teor de oxigênio pode indicar uma má função respiratória, até mesmo antes da pessoa sentir aquela falta de ar, né, buscar o ar, tá certo? Mesmo antes disso, porque o pulmão e o coração tentam compensar, entendeu? Ele vai compensando, até não poder mais. Quando você está naquela falta de ar, porque não pode mais compensar, tá certo? E quando está grave, tem que usar o respirador mesmo. Mas antes disso, o coração e o pulmão eles vão se ajustando, mas o teor de oxigênio na periferia vai diminuindo, porque o pouco de oxigênio que está entrando vai para os órgãos principais, vai para o coração, vai para o fígado, para o cérebro, tá certo? E se você usa esse sistema, né, de sinais vitais, né,
Ele passa a ser importante, entendeu? Né? Ele passa a ser muito importante, porque aí, antes mesmo do pulmão, né, ser contaminado por uma coisa mais grave, entendeu? Né? O sinal já indica, olha, o seu teor de oxigênio caiu para menos de 95, tá certo? Se o teor de oxigênio periférico cai para menos... Ah, mas eu não estou sentindo falta de ar. Mas possivelmente, quando você for sentir falta de ar, já vai ser um pouco tarde. Ou seja, quando você chegar no hospital, antes mesmo de você ir para uma enfermaria, você já deve até ser entubado. E essa velocidade, né, a velocidade de contaminação pelo Covid no pulmão, tem sido um dos agravos e uma das principais causas de morte nas pessoas. Né? Então, pela conversa que eu falei para você, o drone que capta os dados, e esses dados é jogado para um tablet. Né? Se eu uso um oxímetro, que eu posso, com esse oxímetro, jogar essa informação para uma plataforma, tá certo? O serviço médico de atenção, tá certo? O serviço de segurança e saúde pode observar que aquele paciente pode entrar num estado desconfortável, tá certo? E ele ser isolado, então. Ele pode não ter nada, entendeu? Ele pode não ter nada. Nada, eu digo assim, se o oxigênio cai, pode ser alguma coisa, né? Mas não necessariamente uma infecção, tá certo? Pelo Covid, né? Aí é que entra a parte que eu falei anteriormente. Aí vamos fazer um teste, o famoso teste molecular, tá certo? E fazer um teste sorológico, né? Para verificar se ele já teve a infecção, porque ele pode ter tido a infecção e está tendo outra infecção, tá certo? Ou mesmo ele pode estar tendo problema, ele pode estar com a temperatura normal, viu? Se a temperatura está normal, porque o nosso sensor também vai ver temperatura, os batimentos estão um pouco acelerados e o oxigênio caiu. Ele pode estar tendo um problema pulmonar, que não necessariamente é infeccioso, porque ele não está importante para aqueles serviços essenciais, né? E aí a chefe, né, é extremamente essencial para toda a população, né? Então, se você olhar, né, o que é que a gente quer fazer com isso? Né? O que é que a gente quer fazer com esses dados? Né? Sim, Ou seja, sim. né, isso é uma coisa importante. Eu estou verificando no trabalhador, né, tá certo? No trabalhador do escritório, ou mesmo no trabalhador não sendo do escritório. Aí eu vejo que as alterações dele não está tão legal. Aí eu chamo ele, tá certo? Né? E faço isso que eu falei para você. Né? E aí pode levar para o serviço médico, ou ele dá positivo e ficar em quarentena, né? Pronto. E aí eu diria que mais ou menos, né? Eu estou resolvendo o problema. Mas talvez, viu, Paulo, e os internautas, né? Um dado bastante interessante, né? Que é uma parte, eu diria, talvez vai ser, não digo final, mas vai ser durante o projeto, que é uma coisa muito interessante, é porque esse grupo que trabalha conosco hoje aqui no LICA, né? O Instituto de Redução de Risco e Desastre, junto com a Epitrac, eles têm uma história muito interessante, muito interessante. Eles trabalham no que nós chamamos epidemiologia computacional, tá certo? Né? Eles fazem uma vigilância, né, com dados. Né? Isso é um negócio extraordinário. Para vocês terem ideia, eles trabalharam na Copa do Mundo, né, a última Copa do Mundo aqui no Brasil. Lamentavelmente, eles perderam, mas né, teve um desastre enorme lá que a gente não pôde evitar, né, a Alemanha, mas tudo bem. Né? Mas o que é que eles fizeram? Para você ter ideia, eu não sei se vocês lembram, se houve alguma seleção, você viu que teve jogos, correto? Né? E durante aqueles jogos não teve nenhuma seleção, ou mesmo pessoas que foram contaminadas por arbovirose. E nós estávamos tendo, naquela época, né, uma epidemia de arbovirose, de dengue, chikungunya. Curiosíssimo. Não tivemos isso. E por que não tivemos isso? Porque o pessoal desenvolveu alguns algoritmos, né, baseado, né, na ação, tá certo? Que nós chamamos de vigilância participativa. Isso é uma coisa maravilhosa. Né? As pessoas jogavam, eles pegavam os dados e sabiam, basicamente, onde poderia ocorrer focos de arbovirose. E esses dados eram informados ao Ministério da Saúde. Ou seja, na sala do ministro tinha uma bola onde tinha os dados que ocorrendo, possíveis casos, veja, ia ocorrer possíveis casos. Não é que ocorreram, estavam vendo no futuro. Tá certo? Isso fazia com que a vigilância epidemiológica dos estados tomasse providências. E aí nenhuma equipe houve contaminação por arbovirose. Esse mesmo projeto, eles utilizaram na Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, além da vigilância participativa, teve uso de drones. Mais uma vez, para prever locais que pudessem ter doença.
E, mais uma vez, que eu saiba, não houve nenhum atleta contaminado por arbovirose. Perfeito? Então, essa vigilância participativa, né, que é essa epidemiologia computacional, vai ser utilizada também nesse projeto. O que é que a gente quer? Esse projeto. Veja, o que eu falei Uhum. antes foi, eu vou ver se o cara está com febre ou não. Se ele está com febre, ele já está doente. Ou pode, né, complicar. Eu vou fazer um É. exame e eu posso ver se ele está positivo ou não. Tá certo? Eu faço a sorologia, eu vou ver se a sorologia indica que ele já teve a doença ou não. Agora, quando eu faço um modelo para os funcionários, né, utilizando, né, essa ferramenta, né, de vigilância participativa, que nós esperamos, né, que os funcionários eles utilizem, vai ser, eu espero, né, que seja possível essa ferramenta ser disponibilizada para a Chess e as pessoas que vão trabalhar com a segurança do trabalho, né, a partir desses dados que nós vamos passar, eles possam, eu não vou dizer prever, né, exatamente, mas tem um indicativo que determinados locais onde existe algum grupo de trabalhadores, eles podem estar infectados ou podem se infectar. Então, eu acho que uma das grandes. Professor, Pois não, desculpa, falo muito, né? Você certo. precisa me Professor, eu vou controlar lhe um pouco. interromper um pouquinho para a gente fazer essa interação com o pessoal que está assistindo, né? E tem Pois muita não. pergunta. Tem perguntas já dentro de tudo isso que o senhor já está explicando e tem outras novas, né? Tá. Interessantes também, para acrescentar aqui na nossa conversa. Tá. Juliana, não, Júlia MBBM. Como identificar quem está com Covid, mas a pessoa é assintomática? É só através desses testes, teste rápido e esses outros testes, como o senhor descreveu? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sabe que o Covid, né, ele fica na orofaringe, é o principal local, logicamente ele fica nas mãos também, né? Mas na orofaringe é o local que ele vai iniciar os sintomas. E tem Certo, pessoa, né, que fica com ele na orofaringe, fala e pode contaminar outras pessoas. Ou seja, ele não vai desenvolver a doença, ou seja, assintomático, mas ele está contaminando as pessoas. E como é que você vai saber que ele está com Covid? Realmente, aí com teste molecular, que é aquele, né, você vê colocando aquele palito ou no nariz ou pela boca até a orofaringe, né? É o teste do PCR, que, olha, até hoje, o teste para diagnóstico, essa é uma pergunta muito boa, teste para diagnóstico da presença do Covid é o teste PCR. O teste rápido, ele não serve para diagnóstico. O teste certo. rápido não serve. Isso é muito bom chamar a atenção. Porque eu já vi na televisão, estamos fazendo um teste para o Covid usando o teste rápido. Ele não serve para isso. O teste rápido, ele verifica a presença de um anticorpo, o IgG ou IgM. O IgM é quando você está, depois de 5 dias de infecção, você pode estar com vírus agora, pelo PCR vai dar positivo, e o meu IgM não está sendo produzido. Entendeu? E já houve casos, já está descrito na literatura, que pessoas só vão desenvolver o IgM depois de mais de 10 dias. E depois o IgM, o IgG lá no final da infecção. E durante todo esse período ele pode estar contaminado. Então, teste para diagnóstico, RT-PCR. Perfeito. Nosso amigo Bione, que está também nesse projeto junto com vocês, né? Ele tem duas perguntas aqui. Como surgiu essa parceria entre Chesf e Lica UFPE? Pergunta maravilhosa. Pergunta maravilhosa. O Bione está aí, né? Eu já vou aplaudir o Bione. O Bione foi a pessoa realmente fundamental. É a fundamental, viu, Bione? Você está. Parabéns, um abraço virtual do seu amigo, né, Zé Luiz. E começou por quê? Porque quando começou toda essa crise, né, do Covid chegando no nosso estado, né, eu diria que nós ficamos meio apavorados. Por quê? Porque nós não sabíamos como, né, essa infecção, essa pandemia ia chegar aqui. Qual o nível de ataque, né? E nós temos que responder muito rápido, entendeu? Por quê? Porque se nós fôssemos esperar muito tempo, é capaz que muitos nossos amigos, né, pudessem morrer, né? Tanto é que logo no início, né, já em março, né, nós entramos em contato com o governo, né, o governador, e como eu falei antes para vocês, nós começamos a trabalhar no que tinha no laboratório aqui, né, inclusive alguns voluntários maravilhosos começaram a trabalhar oportunamente, a mente aqui no Liga, para a gente começar a realizar os testes RTP e PCR para a população. Né? Só que o dinheiro acabou. Né? O dinheiro acabou, a gente, né, tem um laboratório de segurança que precisa de manutenção, alguns outros equipamentos, até para que nós guardássemos amostras, né, para estudar posteriormente. Não tem. Né? E a Chest, né, se disponibilizou a nos ajudar. Né? Isso foi
extraordinário, ou seja, é uma participação, uma cooperação maravilhosa. E Bione foi esse homem maravilhoso aí que começou. Não, professor, vamos ajudar o nosso povo, vamos ajudar, vamos junto, né? E aí, Perfeito, uma professor. atuação da Chesf, né? É uma cooperação mesmo, uma parceria maravilhosa. A gente quer deixar com a Chesf, né, como exemplo mundial, como eu falei para você, né, desse modelo de desenvolvimento onde as pessoas. E não vai servir só para a Covid, né? Espero que não tenhamos mais pandemia, né? Mas caso venha, que a chance é muito alta, a gente já vai estar com o modelo, né, pronto, né, para trabalhar. Muito obrigado, Bion, por tudo. Uma mesma pergunta nessa linha, professor Luiz, Zubione também. Ele pergunta como é que o senhor vê o ganho da Chesf nesse projeto. O que que a Chesf ganha com esse projeto? Veja só, a Chesf, como falei já no final da outra pergunta, né, a gente quer deixar, né, esse modelo, né, de vigilância participativa na empresa. Né? Nós sabemos que no mundo tem algumas empresas, as grandes principalmente, não as pequenas, que já tem alguma coisa sobre isso, mas muito pouco, entendeu? Então, você imagina uma empresa feita a Chesf, né, que capilariza, né, vários estados, grupos, né, de pessoas trabalhando no campo mesmo, né, por onde está passando as linhas, etc., né? Caso venham a adoecer, a gente tiver um sistema de vigilância participativo para que, previamente, as possíveis causas de doença naquelas pessoas possam ser detectadas. Você vai ver, eu acho que isso é um ganho em termos de velocidade de diagnóstico e qualidade de vida para o funcionário, maravilhoso. Esse é o modelo final que a gente quer deixar de parceria com a Chess. Logicamente, né, que é um projeto de 2 anos, a gente espera que durante esse tempo, talvez outros métodos diagnósticos rápidos possam ser desenvolvidos, né, e possam ser usados naquele servidor, né, que está lá na ponta, né, que está lá com o alicate lá no cabo. Ou seja, a gente quer dar qualidade de vida aos funcionários da Chess. E que esse modelo seja um modelo para outras grandes empresas do Brasil e do mundo. Perfeito. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui, professor. Por que tantos testes dão repetidamente que a pessoa não está com a Covid-19 e depois, num terceiro teste, que se vê que era mesmo a doença? Bom, aí tem vários detalhes, né? Bom, primeiro, como eu falei para você, né? Eu estou supondo que todos esses testes tenham sido RT-PCR, tá certo? Certo, E se correto. trocar, entendeu? O que é que Já é outro ocorre, né? resultado. É outro resultado. Então, se você usa o RT-PCR, quais são os três grandes problemas que podem ocorrer? Um é a amostragem, tá certo? Sim, As pessoas vão tirar a amostra, quando colocam no nariz, as pessoas se assustam, né? E o continente não chega lá no final, entendeu? Isso eu já vi, inclusive, né? Ou seja, você tira a amostra daqui do nariz, mas não tira da orofaringe, onde o vírus fica em maior concentração. Ou seja, sei. você não pega o vírus. Primeiro problema. O outro é um armazenamento, entendeu? Para você fazer. Você tem que fazer o teste do RT-PCR num período máximo de 72 horas, entendeu? Tirou, coloca em salina, coloca no gelo, em 72 horas você tem que levar para o laboratório. Se você não faz isso, você perdeu a amostra. Então, essa é a outra causa. E a outra causa é o próprio laboratório, né? Entendeu? Que essa é mais rara, né? A mais rara é o processo de contaminação do laboratório, né? Ou o operador, né, fazer a mistura não correta, entendeu? Daí, né, a dificuldade de fazer teste, que tem que ser pessoas bem treinadas para fazer o teste. Pessoas que não têm um bom treinamento podem dar falsos negativos ou contaminar a amostra, né? A pessoa não tinha e apresenta, tá certo? Então, esses são os três principais problemas, entendeu? Que às vezes você faz e dá negativo. Tá certo? E às vezes você não tem clínica nenhuma e dá positivo, e você não tinha, porque contaminou o laboratório. Então, todas essas precauções, todos esses cuidados têm que ser feitos. Entendeu? Perfeito, professor. Léo Xande, ele está dizendo o seguinte: na semana passada, 239 cientistas se reuniram e enviaram uma carta aberta à OMS para reconsiderar a possibilidade da infecção do Covid pelo ar. Isso é possível? Como é que está sendo os estudos? Como é que está avançando nesse sentido? Pois é, né? Eu quando soube dessa carta, né, inclusive, né, andei tanto, né, na literatura quanto perguntando a alguns colegas do Brasil e do exterior, né, que trabalham, alguns são virologistas, né. Existe uma tendência realmente, né, de que existe a contaminação pelo ar, né? E porque a OMS, né, está passando tanto tempo para dizer, né?
Bom, a OMS ela fica entre a ciência e a política, né? Ou ciência política, entendeu? Né? Então ela sobrevive porque recebe dinheiro de países, então ela tem que dar uma resposta que não Sei. cause milindre. Então, é lamentável, né, essa dificuldade, porque às vezes você perde tempo, né? Isso é uma verdade, né? Mas em alguns trabalhos, né, que foram realizados, e algumas poucas publicações que têm saído, realmente tudo indica, né, que o vírus é contaminado, realmente pode haver uma contaminação pelo ar. Daí que, tá certo? Manter sempre as janelas, locais arejados, né, entendeu? Em alguns países, né, que já estão reabrindo, né, estão reabrindo, colocando tudo na rua, né, nada dentro fechado, né, porque o risco de contaminação é muito grande, né. Tem um trabalho, né, feito na China, né, há mais ou menos, eu acho que um mês, né, que mostrou que pessoas estavam sentadas numa determinada região, talvez vocês tenham visto isso até aqui, né, todas elas se contaminaram, né, o que indica realmente uma contaminação pelo ar do vírus, né? Ou seja, o Brasil tem, bom, nesse ponto, pelo menos nesse ponto, né, a gente ganha alguma coisa em relação a alguns outros países, né? Muitas das nossas atividades são abertas, né? Entendeu? A gente não trabalha né, em ambientes fechados, né? Até pelo clima tropical. Isso talvez reduza um pouco o contágio, a contaminação. Talvez, né? Entendeu? Mas eu acho que vale a pena, né? Eu acho que em breve, né? A OMS dizer, nós chamamos airborne, né? Que contamina pelo ar. E todo cuidado deve ser mantido, todo cuidado mesmo, né? É um vírus realmente diferente, né? Ele parece com os outros coronas só na estrutura, mas na Sim. atividade é muito. E a doença ela aparece de forma diferente em cada pessoa, né? Talvez vocês já tenham escutado, né? Alguns têm diarreia, outros têm febre, outros não têm febre, outros têm dor de cabeça, né? Para depois vir os sintomas respiratórios. Então, é uma doença que a gente tem que estudar muito, gente. Ainda precisa estudar muito, precisa de dinheiro para isso, né? É por isso, mais uma vez, agradeço muito a Chess, ao Bione, por essa oportunidade né, de Ulica, né, participar com a Chess, né, contribuir com o desenvolvimento da qualidade de vida dos funcionários e a gente também poder fazer ciência e tentar ajudar o nosso povo. Ô, professor Luiz, atualmente, qual é a forma de evitar as contaminações? A forma mais eficiente que tem sido? É realmente o isolamento? Qual é a medida que tem que se tomar para que o vírus se espalhe menos? Pois é. Bom, pegando a sua última palavra, né, a gente tem que evitar que se espalhe. Para evitar, a gente tem que se Sim, isolar. sim. Então, essa é a receita, né? Lavar as mãos, higiene, um cuidado extremo, tá certo? O máximo, né? Tá certo? Não chegar à paranoia, mas né, ter um distanciamento social, né? Fazer isolamento, ou seja, só sair às ruas, né? Só fazer as compras, se for o caso, com muito cuidado, né? E só o necessário, gente. O vírus ainda está contaminando muito. Eu não vi os números do Brasil hoje, mas com certeza vão passar 30 mil novos casos, né? Tá certo? Ele ainda está matando muito no mundo, né? E a gente vai ter alguns meses ainda pela frente, né? Então, como evitar? Isolamento social. Uso de máscaras, por favor. A máscara passa a ser fundamental. Não pegue no meio, né? Pegue na poda, né? Mas uso de máscara, né? Higiene, né? Por favor, né? E realmente, Correto. né? Lavar as mãos, né? Com álcool, se tiver fora, com gel, preferencialmente, porque passa mais tempo, né? Com água e sabão, quando ficar em casa, né? E evitar realmente o contato físico com as pessoas. A gente ainda não está no momento né, de ter o contato físico. Né? As curvas em relação ao nosso estado ainda não são boas. No Nordeste ainda não são boas. Ainda tem uma variação muito grande, né? E a gente vai passar mais alguns meses nesse isolamento. Mas, com certeza, eu, Paulo, que você falou muito bem, isolamento social, isolamento, higiene, né? Tá certo? Isso é, ainda mais porque nós temos uma limitação de teste muito grande, né? Se nós estivéssemos testando e pudesse rastrear as pessoas, a gente podia até ter um pouco mais de liberdade de dizer, ó, não, vamos andar, vamos abrir ali. Mas nós não temos isso. Como não Uhum. temos, a gente precisa manter esse cuidado, essa vigilância tem que ser realmente muito forte, muito rígida. Correto, professor. Vamos responder mais algumas questões Vamos lá. aqui e dúvidas do pessoal que está participando. Marcelo Maia, qual o benefício desse projeto de P&D para a região Nordeste e para o LICA em termos de reconhecimento como centro de excelência? Pá, muito obrigado, Marcelo. Né? Marcelo também tem ajudado muito nele, o Bione, né? Nos ajudou muito. E eu já agradeço o Marcelo, né? Ele nos emprestou alguns computadores, 6 computadores, que você pode dizer assim, é uma coisa pequena, né? Mas esses 6 computadores hoje, viu, Marcelo, você está escutando, mas os internautas estão tá bem escutando, eles vêm ajudando o Estado de Pernambuco,
e agora o Nordeste ao Brasil, a todo dia nós formulamos os boletins epidemiológicos do Nordeste, né, e do Brasil. Tá certo? Isso já é uma pequena ajuda. Vocês pequenos computadores, né? A gente tem um grupo, né, de parceiros que trabalham nas suas casas, né? Tá certo? Que pela madrugada faz o boletim diário, né? Desde que começou essa pandemia, os boletins, não só um boletim dizendo o que está ocorrendo, nós fazemos análise epidemiológica do que está ocorrendo. Né? Tanto é que o Jones Albuquerque tá na TV, está nas rádios, né? Porque ele faz essa avaliação pelas madrugadas diariamente, né, disso. Né? E é uma coisa muito importante, né? Eu agradeço muito o Lica, né? Que é um laudo suplementar da universidade, nós somos, né? O Lica já teve algumas contribuições muito interessantes para o Brasil e para o mundo. Né? Logo que ele surgiu na década de 90, né, nós aqui descobrimos que a entamoeba histolítica, né, que nós já achávamos que era muito agressiva e patogênica, ele descobriu que não é. Tanto é hoje que os médicos daqui de Pernambuco não tratam mais, porque ela não é patogênica, são outras doenças. Em 2000, né, não 99, na verdade, final do século passado, né, nós começamos a trabalhar junto com a Universidade de Paris e desenvolvemos junto com ela uma vacina para o HIV. Né? Foi coordenado por Dr. Luiz Arraes, né? Eu não sei se está escutando, né? Mas o Luiz Arraes coordenou isso como médico clínico. Nós fizemos fase 1 de uma vacina terapêutica para o HIV. Foi muito legal. Publicamos numa revista de grande impacto, a Nature Medicine. Nós vacinamos, né, 19 pernambucanos, né? Espero que alguns já estejam vivos. Nós não fomos para frente, por quê? Porque faltou dinheiro e apoio do governo. Faltou dinheiro institucional, né? Tá certo? Na epidemia de Zika, né, nós desenvolvemos um método, né, junto com a Universidade de Nagasaki, né, e com na época era Toshiba, hoje é Canon, que é um PCR de tempo real, né, que faz o teste de Zika em 15 minutos. Né? Então, é um avanço tecnológico fantástico. E agora a gente vai utilizá-lo, né, vamos testá-lo também, né, para o Covid. Mas esse apoio da CHESP vem fazer com que muitos laboratórios de imunologia, nós temos um laboratório, né, para estudar o vírus. Esse vírus tem que ser estudado no laboratório de segurança, que a gente chama de segurança biológica nível 3. O LICA possui desde o tempo da vacina para o HIV, só que ele precisa de manutenção e outros equipamentos, e a CHESP vai permitir. E qual o ganho, né? Como eu falei anteriormente, eu acho Sim. que o ganho para a universidade é extraordinário, porque eu vou reequipar o LICA, né, e vai dar condições de pesquisadores, inclusive brasileiros e outros do exterior, vir trabalhar conosco aqui e a gente entender na nossa população como é grave esse vírus para a nossa população. Né? Eu só falo já trabalhar próximo ao nosso hospital das clínicas aqui, junto com alguns grupos de pesquisadores, a gente entender a agressão do vírus para a nossa população especificamente. E para a Chefe, nós deixamos um modelo, né, de vigilância participativa, onde a gente pode prever anteriormente se alguns grupos podem ou não ver ao longo desses colaboração seja de ano, né? E esse ganho seja para todo o Nordeste. Né? E que outras empresas, talvez no futuro, né, que participam junto com a Chess, né, possam utilizar esse mesmo mecanismo e a gente dá uma segurança e uma qualidade de vida maior para os nossos trabalhadores. Perfeito. Professor, hoje eu estava ouvindo um noticiário e aí eu não guardei os dados especificamente, né? Mas eu não sei se o senhor tem essa informação, que o Nordeste, em se tratando de contaminação e de mortes também pelo Covid, está em primeiro lugar. Em primeiro até que o Sudeste, onde São Paulo é o foco, né, da doença. As populações mais vulneráveis nesse sentido são as populações de periferia, e a gente tem sabido também que o vírus tem se espalhado pelo interior dos estados, não é? Então, como é que essa pesquisa pode ajudar essas populações de forma específica, né? Como é que um projeto como esse, além de monitorar os profissionais das empresas, como ele chega nessas populações mais vulneráveis? Essa é uma pergunta muito boa, né? Uma das formas, né, que se você deve ter escutado, né, a Organização Mundial de Saúde desde o início da pandemia, que eles diziam sempre assim, teste, 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 né? Então, o ideal realmente é testar a população e rastrear aquelas pessoas que estão contaminadas, isolar, pronto. Essa é a receita, né, que a Alemanha fez muito bem, a Singapura fez muito bem, Hong Kong fez muito bem, e alguns países asiáticos fizeram muito bem, entendeu?
A gente pode fazer isso? Não. Né? A gente está vendo na prática que o Brasil não pode fazer isso. Não temos recurso suficiente, os insumos não chegam como deveria. Então, tem uma série de dificuldades que faz com que aquelas populações onde a informação seja menor, seja mais difícil. Né? Eu te digo que a minha esperança, né, é que durante o projeto, né, e a gente já vem conversando muito com o governo, né, é a gente tentar colocar a vigilância participativa o máximo possível nessa população de periferia. Nós, inclusive, já fizemos várias reuniões com líderes comunitários, mas aqui, mais da região metropolitana, né? O Jones Albuquerque, vem trabalhando muito com as rádios do interior, né? Passando informações. Então, como é que ele pode ajudar? Ele pode, através dos meios de comunicação, como você está fazendo bem, né? Com o Instagram, entendeu, Paulo? Né? Mas usar todas as formas de comunicação, levar essas informações à população, né? Muito interessante que as informações da população chegam até as autoridades sanitárias, que aí eu te digo, né, que o trabalho de utilizar a vigilância participativa pode passar esses dados para a autoridade sanitária, né, e dizer, olha, vai ter um foco, né, próximo, sei lá, a Passira, coisa desse tipo, né, e lá, né, os agentes sanitários, né, ativa, né, no isolamento das pessoas e fazer os testes mais específicos naquela população, já que nós não temos muito teste para toda a população, né, mas se a gente tiver uma informação anterior de que alguns locais podem ou não, né, ter mais contaminação, a gente poder usar essa metodologia, entendeu? Então, eu ainda espero, né, a gente, infelizmente, né, não está ainda, né, na fase, né, que eu posso dizer que a pandemia está passando. Ela está passando, mas ainda não chegou no final, né? Entendeu? Ainda tem um tempo pela frente que a gente vem utilizar, que a gente demonstre que a vigilância participativa, né, pode ser uma ferramenta extremamente útil. Temos uma limitação grande de informação, mas que tem uma boa quantidade da população tem celulares que pode passar. Não é fácil fazer isso, eu te digo de antemão, né, da dificuldade. Você vê o país que tem a melhor vigilância, né, participativa do mundo é a Austrália, né? E a Austrália fez um bom controle anteriormente e agora, hoje eu soube que está começando o segundo pico lá na Austrália, entendeu, né? Então, apesar da população participar muito junto com o governo, a Austrália está tendo dificuldade, né? O Brasil tem várias dificuldades, mas eu acho que os exemplos, né, e alguns mecanismos que a gente pode utilizar com as nossas limitações pode ajudar muito a chegar nas periferias. Alguma coisa eu te digo, realmente, as autoridades sanitárias podem chegar mais próximo aos líderes comunitários dessas regiões. Né? Chegar aos líderes comunitários. Ainda eu coloco o padre, eu coloco o professor, tá certo? Eu coloco o próprio líder, né, o escolhido para organizar o bairro. Essa população tem que estar próxima, entendeu? As autoridades sanitárias, se eu digo os prefeitos, né, principalmente desses locais, tem que estar junto com esse povo. Né? E o Brasil precisa utilizar mais. Ele tem dois mecanismos extraordinários que poucos países do mundo têm. Nós temos o SUS, que tem muita dificuldade, mas tem um SUS, tá certo? E nós temos uma rede maravilhosa, né, do pessoal que faz a parte de saúde da família. Tá certo, Paulo? O pessoal que faz saúde da família, que se estiver bem protegidos, eles são uma ferramenta maravilhosa, entendeu? Para controlar o Covid. Porque eles vão estar informados que seu José parece que está espirrando ali na esquina, entendeu? Eu não consigo ver isso por nenhum outro mecanismo. Mas o programa de saúde da família pode ir lá, tá certo? Nós temos isso no Brasil. Nós estamos usando muito pouco, inclusive eu vejo no interior, né? Se nós usarmos muito mais isso, né? Ou seja, essas ferramentas, o SUS, né? O programa de saúde da família, né? Mais a parte, né, da vigilância participativa, eu acho que a gente consegue controlar de uma forma mais efetiva essa pandemia. Maravilha, professor. Tem mais uma pergunta aqui, Marcelo Maia tem essa pergunta, achei muito interessante também. Qual a tendência da curva da cidade do Recife para os próximos 90 dias? Os colégios e universidades devem voltar às aulas neste segundo semestre? É uma preocupação muito importante aí neste momento. Concordo. Marcelo, vou começar pelo final, tá certo? Antes de chegar ao primeiro. Voltar às atividades. Né? Eu sou um dos que concorda com a reitora da Universidade de Minas Gerais, entendeu? Só deveremos voltar às aulas presenciais, às aulas presenciais, quando de uma vacina efetiva. Ponto. Entendeu? Correto. Não teve a vacina efetiva, a gente não deve voltar a ter aglomerado, nem escola primária, né? Com toda a segurança. Veja, com toda a segurança. Porque essa é uma doença que só precisa de uma falha, entendeu? Uma falha, né? Você vê que Hong Kong, que tem um sistema maravilhoso de controle, depois que abriram os pubs, a única pessoa que foi num pub lá contaminou 40 pessoas. Uma só.
Então, a partir daí, você pode imaginar que pode a gente rapidamente, né, ter uma reinfecção, né, e pode ter uma quantidade muito maior de doenças que não. Então, abrir, eu acho que nesse semestre, desculpa, nesse semestre, eu acho que não deve abrir nem escolas, nem universidades. Entendeu? Abrir quando a segurança tiver uma vacina segura para a população. Ponto, né? Aí você prevê como vai estar a nossa situação daqui a 90 dias. Bom, eu não acredito que alguém possa calcular isso, lamentavelmente, Marcelo. A resposta é não tem, tá certo? Né? O pessoal que faz. E essa pergunta é muito interessante, né? Nós estamos trabalhando com um grupo de epidemiologistas muito competentes aqui do Estado e alguns de fora, tá certo? A gente trabalha com um grupo da Espanha, né? Tem um grupo da Universidade College, né? Nós temos um grupo aqui da Universidade Federal, né? O professor Gauss, né? Excelente, o Weiner, que é da Fiocruz, são epidemiologistas de renome internacional, né? E eles têm uma grande dificuldade de fazer qualquer previsão com esse tipo, né, de pandemia. Por quê? Porque os dados são muito oscilantes. Ele oscila demais. Se vocês olharem a curva, é uma coisa absurda. Né? Tem dia que morre 5, tem dia que morre 50, tem dia que morre 90, tem dia que o número de casos é 500, tem outro que é meio pouco. Fica extremamente difícil você fazer qualquer dedução utilizando a estatística tradicional. Né? O Jones Albuquerque, né, que é o grupo, como falei para vocês, que trabalha conosco, que vai estar no projeto da CHESF, né, que faz a vigilância participativa, né? Ele é matemático, não dá para falar muito da linguagem técnica dele, mas ele usa um chamado equação de Rich, que nós utilizamos, né, lá no Malau, na África, né? Ele consegue fazer algumas previsões. A previsão é mais ou menos de 2 semanas. Mais do que isso é muito complicado. 2 ou 3 semanas no máximo, né? E foi uma coisa muito interessante, porque logo após o carnaval, na verdade, não foi nem logo após o carnaval, foi antes do carnaval, ele já estava fazendo os cálculos baseados nos dados internacionais de que a pandemia ia chegar aqui. E eu lembro que nós tivemos uma reunião com o André Longo, né, o Jailson, e ele mostrou os dados. Olha, gente, a curva está crescendo. E não tinha nenhum caso em Recife. E já tinha uma curva crescendo. Já tinha casos. E a gente disse, gente, vamos ter que tomar cuidado. Realmente, e olha que tanto o Jailson quanto o André Longo estão fazendo um serviço maravilhoso em termos de sanitarismo, né, aqui no nosso estado. Né? E eles prestaram atenção muito do que o John estava falando. Né? E não deu outra, né? Tá certo? 3 semanas depois começaram a aparecer os casos. E não é mágica, é matemática, entendeu? A mesma coisa a pandemia no mundo. Antes da pandemia ocorrer, já tinha previsto. Mas mais do que 3 semanas é praticamente impossível, né? Lamentável. Bom, eu posso dizer que o número realmente de casos de morte em Recife, pelos dados que nós estamos tendo, está caindo, mas não eliminou, tá certo? E o número de casos, né, no estado, lamentavelmente, está subindo, né? Entendeu? E muito mais por causa do interior, por enquanto, né? Mas, olha, isso não quer dizer que essa onda vai embora. Nem a primeira onda foi embora. Vocês estão vendo os casos nos Estados Unidos, né? Eu diria que a onda não caiu nos Estados Unidos, já embarcou, né? E diariamente você tem 50, 52 mil novos casos nos Estados Unidos. A morte lá está mais baixa que no Brasil, tá certo? Mas o número de casos está muito maior do que aqui. Ou seja, é um vírus. E para você ter ideia, né? A gente não contaminou ainda 500 milhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Tá certo? E veja, já contaminou tudo isso e já causou tanto dano na nossa população, entendeu? Então, quanto mais cuidado nós tivermos, maior. Mas, lamentavelmente, eu acho que o máximo que a gente pode dizer são 3 semanas. E a segunda pergunta, do meu ponto de vista, é não abrir nem escolas, entendeu? E nem universidades temos uma vacina segura. Não é nem dizer assim, em janeiro abre, não. Tem uma vacina segura, estão vacinando, aí então a gente pode abrir, com cuidado, inclusive. Maravilha. Professor, a gente está caminhando agora já para o finalzinho da live, temos só 6 minutinhos, e aí eu vou fazer a última pergunta, e eu quero muito ouvir essa resposta, porque é de esperança, né? A gente está muito desejoso dessa vacina, que ela chegue, né, e mude esse ambiente que a gente está vivendo, né, é um ambiente de terror, de crise muito pesada para todos nós, né, e como a gente falou, as populações mais vulneráveis, as periferias, o interior, ele tá muito mais sujeito a sofrer as consequências dessa pandemia. Existem vacinas já em testes. Como é que anda esse trabalho, professor? A gente pode ter esperança que vai ser breve ou não dá para ter previsão sobre isso?
Não, veja, eu sou otimista por natureza, né? Inclusive, daqui a mais ou menos 7 minutos, a gente vai começar uma live para falar sobre vacina. Né? É engraçado. Né? Mas não é uma live, na verdade, é uma reunião de trabalho, né? Possivelmente o Lica deve entrar, né, com um grupo para trabalhar na vacina. Não começar a desenvolver uma vacina, mas trabalhar numa vacina, por exemplo, a vacina da China, né? Que vai trabalhar junto com o Butantan, né? Que eu acho que essa semana já começa a vacinar alguns brasileiros. Eu sou otimista, eu acredito que nós vamos ter uma vacina. Apesar de que as vacinas, a história da vacina no mundo é que as vacinas mas não digo nem mais eficientes, né? As que estão no mercado, elas levaram mais de 10 anos para ser desenvolvida com eficiência, tá certo? Né? Logicamente que essa vacina, né, para o Covid-19, ela não começou a se formar em março, né? Alguns grupos já vinham trabalhando, né, no início desse século, 2002 mais ou menos, né, que houve a epidemia do Covid, depois houve outra em 2011. Né, alguns grupos do mundo estavam trabalhando já com vírus, então já tinha informações. E quando chegou o Covid, foi fazer algumas alterações, né? Então, daí que a pressa, lógico, nós temos uma pressa, né? E algumas vacinas já estão sendo testadas em humanos, né? As Sim. melhores, eu diria, né? A chinesa, né? E a de Oxford, né? E a pergunta, né? Eu até falei que quando tivermos uma vacina, eu acho que nós não vamos ter uma vacina, vamos ter vacinas, o que é uma coisa muito Que bom. boa, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito boa, né? E vai ser vacinas diferentes, com certeza, né? Porque, né, e que é uma coisa muito boa, com tecnologias diferentes, né? Com empresas diferentes, que vai fazer com que, no tempo curto possível, nós tenhamos uma quantidade muito maior. Você lembra que o mundo tem mais de 7 bilhões, né? Entendeu? E se nós formos esperar para que uma empresa produzisse, né, vamos levar talvez 7.000 anos para vacinar todo mundo. Isso não é possível, né? Então, eu sou otimista, eu acredito que talvez no final desse ano nós vamos ter bons resultados, né, de algumas vacinas, talvez não somente a chinesa, não somente a Oxford, mas tem a da Moderna, né, tem a da Pfizer, né, essas vacinas a gente vai ter resultados, algumas já esse ano, outras no início do próximo ano, né? Tem a brasileira, que está sendo desenvolvida com o INCOR, né, com o Sim, pessoal de sim. essa vai demorar mais, eu acho, né? Essa está numa fase muito inicial, né? Precisa de dinheiro, eles não têm dinheiro, estão fazendo, coitado, um sacrifício danado, né? Mas eu espero que o governo tenha uma certa sensibilidade, que empresas também venham ajudar esse grupo, né? E Isso, talvez lá para perfeito. 2022, talvez a gente vai ter a vacina brasileira, né? Mas eu estou muito otimista, né, de que talvez não seja aquela eficiência de 90%, né? Uma eficiência de 70%, entendeu? Já ajuda bastante, né, a fazer essa parte de isolamento social, né? Mas isso não quer dizer que com a Perfeito, vacina a gente... professor. Mas eu sou otimista, viu, Paulo? Pode estar certo, que a gente vai ter uma boa resposta, né? Entendeu? Eu espero que no próximo live a gente diga, ô, Paulo, tem uma vacina maravilhosa e a gente vai viver bem daqui para frente. Torçamos por isso. Professor, que salvando vidas, né? Salvando uma vida é importante demais. Meu Perfeito. mestre, muito obrigado. Estou vendo que o pessoal gostou muito da live, tiraram muitas Que bom, dúvidas. Quem tiver que mais bom. dúvidas, podem encaminhar suas dúvidas, suas sugestões, suas falas para o nosso direct, que a gente responde, passa para o professor, ele responde para a gente Isso. também. Professor, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a participação do senhor. As portas estão abertas para uma próxima live Muito e obrigado. é só falar com a gente. Agradeço Muito demais. obrigado. Estamos terminando aqui. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal que esteve aqui com a gente. E até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a todos, gente. Bom.